Meus queridos amigos, tudo na paz? Espero que sim. E é o seguinte, a esse preço eu não compro nem a pau. O que você acha? A Bolsa de Valores ficou muito cara. E de fato, se você for olhar, a Bolsa de Valores brasileira rompeu a barreira dos 118 mil pontos, está subindo pra caramba recentemente. Será que está muito cara? Subiu demais? Qual que é a sua opinião? Mais uma vez, a gente precisa falar sobre um dos maiores riscos e erros que o investidor pode cometer ao investir em renda variável. O que está acontecendo agora? Como eu disse no vídeo de ontem, né, um grande receio de muitos é comprar as ações perto das máximas, mas o medo de ficar de fora também de uma alta muito maior acaba atraindo muita gente para a bolsa agora. Então tá todo mundo com essa dúvida, mas está todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo não, mas muita gente querendo investir com vontade, porque está subindo. Então quanto mais você demora para se decidir, maiores são as suas chances de se ferrar. Quanto mais tempo você demora para se posicionar, para tomar uma decisão com relação à sua estratégia. Então se você está tendo esse mesmo tipo de dúvida agora, se subiu demais ou se ainda vale a pena entrar, o que você faz? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o único jeito de se livrar desse tipo de indecisão, de se proteger desse tipo de indecisão. Quem já é de casa, deixa o like aqui na moral. E é o seguinte, um de vocês comentou num dos vídeos dessa semana aqui do canal esta frase: a esse preço eu não compro nem a pau. Não foi muito bem esse termo, mas eu mudei aqui para o conteúdo ficar um pouquinho mais amigável. Mas vocês entenderam. E qual que é, um dos grandes riscos, principalmente para investidores iniciantes nesse momento, na minha opinião? Para investidores que às vezes até nem estão interessados, nem estão se interessando por renda variável, por investimentos agora, vão começar a pensar em investir em bolsa de valores, em renda variável, só depois que o Ibovespa subir muito mais. Você tem o efeito dos vieses comportamentais, o efeito do viés da disponibilidade, o medo de ficar de fora do mercado. A união desses vieses pode matar um investidor, matar o seu desempenho como investidor. Mas tem muito mais coisa que a gente precisa ficar ligado. Então o Ibovespa ele bateu 120 mil pontos em 2020, quase isso, mas o sentimento não era de que estava muito caro. E agora a bolsa mal recuperou aquele patamar e já tem gente achando que está caro, não achava mais barato, achava barato em 2020, mas a 100 mil pontos esse ano não achava barato. Então o nosso comportamento ele é muito traiçoeiro. Tem muita gente que não comprava em 100 mil pontos, 105 mil pontos no começo desse ano, aí caiu para 97 e nada, não comprou, é muito risco, não vale a pena, vai cair mais. Agora já está achando caro, está com medo, mas se vai subindo mais, a tendência que era de você achar cada vez mais caro, se você está achando caro agora, não é o que normalmente acontece com a maioria dos investidores. Todo mundo tem um preço na Bolsa de Valores se não tiver uma estratégia. Escreve isso aí. Se você não tem estratégia, você tem um preço. Então, se você não define sua alocação, seu preço teto nos ativos, para quem gosta de fazer isso, se você não define exatamente como que você vai agir, se você não definir minimamente isso, o mercado ele vai fazer isso por conta própria para você da pior forma. Então, tem muita gente achando caro agora, mas quando bater 120, 122, 125, 130 mil pontos, não sei quando, mas isso vai acontecer. Aí muita gente vai achar que errou. Porra, realmente parece que está barato, agora vai, será que ainda vale a pena? Será que ainda não dá para entrar? Eu acho que está barato mesmo, realmente eu estava errado. Quando vai ficando mais caro, a ganância vai falando. Isso acontece com todo mundo que não sabe como o jogo deve ser jogado em uma proporção diferente. Em uns vai acontecer de um jeito, em outros de outro. Eu já tive essa indecisão quando estava começando, eu aposto que muitos de vocês já tiveram e têm. E quando a gente parte para os dados, é aí que a gente percebe que realmente isso acontece. Eu não estou aqui para te dizer que você deve ou não investir em ações agora, se está caro ou se está barato, até quando que vai subir ou quanto que vai começar a cair de novo, mas olha para as suas decisões e conclusões e tenta identificar até que ponto elas estão sendo tomadas de forma racional e em que proporção você está sendo influenciado por vieses cognitivos, comportamentais. A tomada de decisão pelo ser humano dificilmente acontece de maneira
estritamente racional, 100% racional, nunca. É bastante comum que as emoções influenciem as nossas escolhas e nos investimentos vai acontecer também. É porque a mente ela busca sempre uma forma de decidir mais rápido, de automatizar as decisões, de chegar a uma conclusão mais rapidamente. Você quer um exemplo? Esse exemplo é bem comum. Você pega o viés da disponibilidade, que é muito cruel com muitos investidores. E é assim que funciona. Quanto maior for a disponibilidade da informação, maior é a tendência de você usar isso na sua decisão. Então, memórias recentes são sempre mais relevantes, pesam mais, mas nem sempre são os dados que você deveria considerar para a decisão que você está prestes a tomar. Então, um exemplo muito comum é se eu te perguntar, por exemplo, qual que é o bicho, o ser mais mortal para os seres humanos. Tenta responder qual que é o animal mais mortal. Provavelmente você vai responder tubarão, cobra, aranha, leão, onça, jacaré, sei lá. Em todos os filmes que a gente vê, séries, novelas, etc., foi isso que se aprendeu, que esses são os bichos mais perigosos, mas os mosquitos são os animais mais fatais para os humanos, que eles transmitem um monte de doenças. Isso é um dado, só que você precisa pesquisar um pouquinho mais para chegar lá. E nos investimentos é assim também, conclusões muito erradas, mas que a princípio parecem bem lógicas. Então digamos que você conhece alguém, não é você, mas você conhece alguém que está doido para investir em ações agora, está na dúvida sobre quais ações comprar, mas tem fresquinho na memória ali que a gente está passando por uma alta no Ibovespa. O Ibovespa está subindo. Por efeito de vieses comportamentais, dá para concluir que é um momento bom para investir na bolsa. Está subindo. Mas às vezes isso não tem nada a ver com a empresa que você vai escolher. Você precisa analisar muito mais coisas, mas o investidor não faz isso. Você pega Gol 4, subiu mais de 100% desde a mínima em março desse ano. Mas ainda acumula uma alta de quase 80% desde o começo da pandemia. Qual que é a informação que mais pesa na decisão de quem está com dinheiro agora para investir e está pensando em investir em aviação? É a alta mais recente ou a queda? Os investidores buscam informações que confirmem suas opiniões, ignoram alguns fatos, dados que refutam essas opiniões. No fim, isso só serve para distorcer as decisões. Você quer mais um? Viés da retrospectiva. Esse aqui é brabo também, muito cuidado. Talvez você está sendo influenciado por ele. O viés da retrospectiva é quando uma pessoa ela olha para trás em um determinado fato, evento, alguma coisa, algum acontecimento do mercado e acredita que ela conseguiu prever o resultado. Eu acertei, eu falei que a bolsa estava barata, eu tinha razão, eu sabia, era muito nítido. Mesmo se a pessoa não fez nada, não comprou nenhuma ação, não fez porra nenhuma, mas ela sabia, estava barato, eu falei. As pessoas elas pensam que o seu julgamento é melhor que o que é de fato quando isso acontece. Quando a gente já sabe o resultado, quando a bolsa já está agora nos 118, quase 119 mil pontos, é muito mais fácil você explicar e acreditar que era muito óbvio que isso ia acontecer quando a bolsa estava batendo 105, 100 mil pontos, 97. E aí você acaba depois se tornando menos crítico, menos cuidadoso e muito mais corajoso nos investimentos. Você pode tomar uma decisão ruim por conta disso. A minha opinião é o seguinte, a bolsa de valores ainda está barata, só que ela está menos barata do que estava um tempo atrás. Isso não tem como negar. Eu posso afirmar que eu acredito que as ações ainda estão baratas, muitas ações, mas quando a bolsa estava batendo 105, 100 mil pontos, estava mais barata. Eu não tinha como adivinhar e ninguém tem como adivinhar. Só que para investir bem e parar de ter esse monte de dúvida, o que você precisa? Duas coisas, entender dos ciclos e controlar o seu comportamento. Um pouco das duas coisas que eu falei aqui. Se você fizer isso, acaba seu problema. Dominar isso é o único jeito que eu conheço de se livrar desse tipo de indecisão na hora de investir, como eu disse no começo do vídeo. Nem todo mundo vai conseguir, com consistência, fazer isso daqui, se adiantar os ciclos e conseguir controlar o comportamento. Mas se você quiser tentar, é o seguinte. O mercado ele é composto por ciclos de alta e de baixa. Os ciclos de alta a gente chama de bull market. E os ciclos de baixa são conhecidos como bear market.
Entender isso aqui é fundamental, tá? E segundo o Howard Marks, o bull market ele é dividido em 3 fases. Quais são as 3 fases do bull market? A fase 1, que é quando algumas pessoas de mais visão e geralmente mais otimistas começam a acreditar que as coisas vão melhorar. A fase 2 é quando a maioria percebe que realmente uma melhora está acontecendo, está de fato se concretizando. E a fase 3, que é quando quase todo mundo chega à conclusão de que as coisas vão ser melhores para sempre, que a bolsa de valores vai crescer até o céu, que o foguete não tem mais ré, etc e tal. Então é muito importante saber onde estamos nesse processo e quem identifica isso logo na fase 1 consegue aproveitar as melhores oportunidades. Isso é inegável. Já na fase 3 do bull market, no final ali, é muito perigoso você comprar. Você está perto realmente de uma máxima. Na minha opinião, a gente está na transição da fase 1 para a fase 2 agora. É isso que está acontecendo. Para você conseguir tomar boas decisões fugindo da manada, querido, a gente precisa entender o que está motivando o comportamento da maioria para tomar boas decisões. Então, citando mais uma vez aqui o Howard Marks, e tem uma frase que ele usa para definir o que acontece num bull market que é brilhante. A frase é a seguinte: o que os sábios fazem no começo, os tolos fazem no fim. O que os sábios fazem no começo, os tolos fazem no fim. E aí, se você errar, fica com mais uma frase dele aqui, ó. Experiência é o que você ganha quando não consegue o que quer. Então, se você compra uma ação por R$100, o fato da ação ter caído para R$50, você comprou a 100 e ela caiu para 50, isso não deve influenciar na sua decisão de vender ou não essa ação. Se essa ação que você comprou a R$100 sobe para R$150, isso também não deve influenciar na sua decisão de vender ou de comprar mais um pouco dessa ação. Quando isso acontece, você não deve nem vender nem comprar mais com base no preço que você pagou. Você deve analisar como se você ainda não tivesse esse ativo na sua carteira, como se a ação ainda não fosse sua. Esquece, né, o que isso vai influenciar na sua decisão, porque influencia muito. É por isso que quando você tem ali Banco do Brasil a R$30, quem estava comprando estava achando ótimo, estava comprando barato e realmente comprou. Mas quem vendeu a 30 e tinha comprado a 50 muito antes, 54 na máxima, que a gente teve em 2019, 2020, se eu não me engano, às vezes estava puto. O ativo era o mesmo, o momento era o mesmo, mas a análise de quem estava comprando, de quem nunca tinha colocado o Banco do Brasil na carteira na vida, foi uma, e a análise de quem tinha aquele prejuízo porque comprou na máxima era outra. O fato de você ter pago muito mais caro, pesar na sua decisão, vai fazer você tomar decisões erradas. É difícil pra caramba você conseguir se livrar do efeito desse viés comportamental, mas se você quiser realmente um desempenho acima da média e quiser se livrar desse tipo de dúvida, tenta fazer isso. É muito difícil ter essa frieza e, além de tudo, isso vai te dar muito mais trabalho. Para ser um investidor ativo, é preciso você estudar muito sobre os ativos, tá? Entender economia, o ciclo de mercado, psicologia financeira, análise fundamentalista, geopolítica, etc. É brabo. Realmente não é para todo mundo. Eu nem recomendo que você queira ser esse especialista, mas se você quiser ter sucesso acima da média no mercado, é isso. Se você não quiser também, não tem problema. Basta você conseguir manter uma boa alocação, você consegue retornos bem próximos da média e isso pode ser muito bom também no longo prazo, não tem problema nenhum. Principalmente se você pegar o tempo que você ia gastar tentando ser o fodão, né, e gastar isso tentando ganhar mais dinheiro, né, se especializando em alguma coisa. Para isso, você não precisa saber se a bolsa está cara ou se está barata para você seguir a sua alocação. E mesmo que a indecisão ela bata de vez em quando, você segue o que você definiu na sua estratégia, na sua alocação, sem esse peso de
querer estar sempre milimetricamente certo com relação ao preço e ao momento correto de comprar os ativos. Tá? Se você faz isso e aumenta os seus aportes ao longo do tempo, seu resultado vai ser muito bom. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!